O som de vidro estilhaçando contra uma parede de gesso no Sands Hotel, em Las Vegas, não era incomum em 1964. Era o som da realeza americana tendo um ataque de nervos. Mas naquela noite específica, a destruição tinha um tom diferente. Não era o som de uma festa que saiu do controle, nem o resultado de uma briga com um gerente de cassino ou uma amante insatisfeita. Era o som puro, cristalino e aterrorizante da frustração de um homem que tinha o mundo aos seus pés, mas que acabara de perceber que era o segundo melhor na única coisa que importava para sua alma atormentada: a capacidade de viver. Frank Sinatra, o chairman of the board, a voz que definia o século, estava demolindo seu camarim metodicamente. Lâmpadas voavam, espelhos eram arrancados, garrafas de Jack Daniels explodiam contra o chão acarpetado. Seus seguranças, homens grandes com narizes quebrados que não tinham medo de armas, estavam encolhidos no corredor, aterrorizados. Eles conheciam o temperamento de Frank, mas isso era diferente. Frank não estava gritando insultos. Ele estava rosnando de dor. E a causa dessa dor não era um inimigo, não era a imprensa, não era o governo. A causa estava na sala ao lado, provavelmente assistindo a um desenho animado, bebendo um suco de maçã e pensando em tacos de golfe. A causa era Dean Martin. E o pecado de Dean não foi insultar Frank, não foi roubar uma música, não foi chegar atrasado. O pecado imperdoável de Dean Martin foi ter subido no mesmo palco que Frank Sinatra e, sem derramar uma gota de suor, sem desafinar uma nota e sem parecer se importar minimamente, ter roubado o coração da plateia que Frank teve que sangrar para conquistar. Esta é a história da noite em que a inveja, fria e cortante, revelou que por trás dos olhos azuis de Sinatra havia um menino desesperado por aprovação, enquanto por trás da indiferença de Dino havia um homem que já tinha tudo. Para compreender a profundidade dessa inveja, precisamos despir as lendas e olhar para os homens. Frank Sinatra era uma usina nuclear de ambição. Ele não apenas cantava, ele atacava cada música como se sua vida dependesse daquela performance. Ele era técnico, era passional, era perfeccionista. Ele cuidava da voz como um cirurgião cuida das mãos. Ele parava de falar dias antes de grandes shows. Ele estudava respiração, fraseado, dicção. Para Frank, o sucesso era uma guerra que ele vencia noite após noite através de esforço hercúleo e disciplina maníaca. Ele precisava ser adorado porque, no fundo, o silêncio o aterrorizava. O aplauso era o único som que abafava seus demônios internos. E então havia Dean. Dean Martin não ensaiava. Ele detestava ensaios. Ele achava que ensaiar tirava a naturalidade. Enquanto Frank passava a tarde aquecendo as cordas vocais com chá e mel, Dean passava a tarde no campo de golfe, fumando, bebendo ou fingindo beber e apostando com caddies. Ele chegava ao show minutos antes de entrar no palco, vestia o smoking como se fosse um pijama e entrava em cena com a leveza de quem vai à cozinha buscar um copo d'água. Aquela noite no Sands foi o ápice dessa dicotomia. O show do Rat Pack, The Summit, estava em pleno vapor. A sala Copa estava lotada, homens de terno, mulheres com diamantes, a fumaça azulada pairando no ar. Frank entrou primeiro para seu set solo. Ele foi magnífico. Ele cantou I've Got You Under My Skin com uma intensidade que fez as veias de seu pescoço saltarem. Ele suou, ele gesticulou. Ele dominou a sala com a força de sua vontade. A plateia aplaudiu, é claro. Eles aplaudiram com respeito, com reverência. Eles aplaudiram o imperador. Então Dean entrou. Ele veio tropeçando levemente, com aquele sorriso de canto de boca, o cigarro pendurado, o copo na mão. Ele contou uma piada boba sobre bebida. Ele riu de si mesmo. E quando ele começou a cantar Everybody Loves Somebody, algo mágico aconteceu. A tensão na sala se dissipou. Os ombros dos homens relaxaram. Os sorrisos das mulheres
tornaram-se mais genuínos. Frank exigia a admiração. Dean convidava à cumplicidade. Frank era um deus no Olimpo, distante e poderoso. Dean era o amigo charmoso no bar, acessível e quente. Frank, observando das coxias, viu a mudança na atmosfera. Ele viu como a plateia se inclinou para a frente quando Dean cantava. Ele viu o amor, não o respeito, mas o amor puro, emanando da multidão. E o pior de tudo, ele viu Dean. Dean não estava fazendo força. Dean não estava tentando. Ele estava apenas sendo. Aquela facilidade sobrenatural, aquele dom de fazer o difícil parecer invisível, era algo que Frank, com todo o seu talento e poder, nunca conseguiu comprar, aprender ou forçar. Quando o show acabou e as cortinas se fecharam, os aplausos para Dean foram talvez apenas um decibel mais altos, ou talvez mais calorosos. Para qualquer pessoa normal seria imperceptível. Para Frank Sinatra foi uma facada no ego. Ele marchou para o camarim. O sorriso de palco desapareceu, substituído pela máscara da fúria. Ele bateu a porta com tanta força que o batente rachou. E então a destruição começou. Ele pegou uma cadeira e a jogou contra o espelho de maquiagem. Ele varreu todos os perfumes, loções e pentes da bancada com um braço violento. Ele chutou o sofá. Ele estava gritando, mas não eram palavras coerentes no início. Eram sons de pura frustração animal. Um de seus assistentes mais corajosos, ou talvez mais tolos, abriu a porta timidamente. Frank, o que houve? O som estava ruim? A luz estava errada? Frank parou, ofegante, o smoking desarrumado, o cabelo, que ele protegia obsessivamente, caindo sobre a testa suada. Ele olhou para o assistente com olhos que queimavam. Como ele faz isso? Frank sibilou. Quem, Frank? O que aconteceu? O bêbado! Gritou Frank apontando para a parede que dividia seu camarim do de Dean. O maldito bêbado! Ele nem tenta, ele nem se importa. Eu dou meu sangue lá fora. Eu construí essa cidade, eu construí esse lugar. E ele entra, conta uma piada sobre o uísque e eles o amam mais do que a mim. O assistente ficou em silêncio. Não havia resposta para aquilo. Era a verdade nua e crua. Frank pegou uma garrafa de cristal cara. Ele estava jogando golfe hoje de manhã. Eu estava aqui checando a iluminação. Eu estava aqui falando com a orquestra. Ele estava batendo numa bola idiota. E ele sobe lá e é perfeito. A garrafa voou contra a parede e se estilhaçou. A inveja de Frank não era sobre talento vocal. Frank sabia, e Dean sabia, que Frank era o melhor cantor técnico. A inveja era existencial. Frank invejava a paz de Dean. Frank era um homem torturado por sua própria mente, sempre preocupado com a máfia, com os Kennedy, com a imprensa, com o envelhecimento, com a relevância. Ele vivia em um estado constante de alerta vermelho. Dean Martin vivia em um domingo eterno. Nada o atingia, nada o perturbava. Essa insuportável leveza do ser de Dean era uma afronta constante ao esforço agonizante de Frank. No camarim ao lado, Dean Martin ouviu o barulho. Ele estava sentado no sofá, com os sapatos desamarrados, comendo um sanduíche de presunto. Ele ouviu o vidro quebrando, os gritos abafados. Ele olhou para seu assistente, Mac Gray. "O que está acontecendo lá?" perguntou Dean, mastigando calmamente. "Acho que o general está chateado com alguma coisa", disse Mac. Dean deu de ombros. "Deve ter sido o terno. Eu disse a ele que aquela lapela estava muito larga." E voltou a comer seu sanduíche. Essa reação, ou a falta dela, resume perfeitamente o abismo entre os dois. Dean nem sequer considerou que ele fosse a causa da fúria. Ele não tinha a vaidade necessária para achar que estava competindo com Frank. Para Dean, Frank era o chefe, o líder, a estrela. Dean estava lá apenas para ganhar seu cheque e ir para casa. E era exatamente essa falta de ambição que o tornava tão perigoso para o ego de Frank. Você não pode derrotar um homem que não está jogando o seu jogo.
Frank estava jogando xadrez, tentando dar o checkmate no mundo. Dean estava jogando paciência, sozinho e feliz. A destruição do camarim durou 20 minutos. Quando Frank finalmente se acalmou, sentou-se nas ruínas de seu ego, cercado por vidro e madeira quebrada. Ele acendeu um cigarro, as mãos ainda tremendo. A raiva tinha passado, deixando para trás a melancolia azul que sempre o assombrava. Ele sabia, naquele momento de clareza pós-tempestade, que não importava quantos discos vendesse, quantos filmes ganhasse ou quantos presidentes elegesse, ele nunca seria tão livre quanto Dean Martin. Frank queria ser Dean. Essa era a ironia suprema do Rat Pack. O mundo queria ser Frank Sinatra, poderoso, perigoso, rico, mas Frank Sinatra queria ser Dean Martin, tranquilo, intocável, feliz. Frank olhava para Dean e via o homem que ele poderia ter sido se não fosse tão obcecado por controle. Naquela noite, depois que a limpeza foi feita e os estragos foram pagos, provavelmente pelo hotel que nunca cobraria de Sinatra, os dois saíram para jantar. Frank estava impecável novamente, mas havia uma sombra em seu olhar. Dean estava o mesmo de sempre. Eles sentaram na mesa de sempre, pediram as bebidas de sempre. Em um momento, Frank olhou para Dean e, em um tom raro de vulnerabilidade, perguntou: "Dino, você nunca se cansa? De tudo isso? Do barulho?" Dean sorriu, aquele sorriso preguiçoso que desarmava impérios. "Eu não ouço o barulho, Frank. Eu só ouço a música." Frank baixou a cabeça e riu, um riso seco e sem alegria. Ele entendeu. Ele estava condenado a ouvir o barulho para sempre. A história do camarim destruído foi abafada. Os funcionários do Sands foram pagos para ficar calados. A lenda do Rat Pack continuou. A festa ininterrupta, a irmandade perfeita. Mas quem estava lá sabia a verdade. Aquele vidro quebrado não foi resultado de uma bebedeira. Foi o resultado de um homem olhando para o espelho e vendo que, apesar de todo o seu poder, ele era prisioneiro de sua própria ambição, enquanto o homem ao lado, o palhaço, possuía a chave da cela e nem sabia que a porta estava trancada. A inveja de Sinatra por Dean era o motor secreto do grupo. Frank mantinha Dean por perto porque precisava daquela energia, precisava daquele frescor, mas ao mesmo tempo odiava precisar. Ele odiava que Dean não precisasse dele. Se Frank demitisse Dean, Dean iria jogar golfe e ficar feliz. Se Dean deixasse Frank, Frank ficaria sozinho no topo da montanha, gritando para o vento. No final das contas, o que Frank Sinatra quebrou naquela noite não foi apenas mobília. Ele quebrou a ilusão de que o sucesso vem apenas do sofrimento. Dean Martin era a prova viva de que a graça pode ser gratuita. E para um homem que pagou um preço tão alto por cada conquista, ver alguém receber o prêmio de graça era a injustiça final, insuportável e bela, que nem mesmo o Chairman of the Board podia perdoar.